Olá, hoje é terça-feira, muita força nesta terça. Vamos precisar cada vez mais. Eu também aqui, estou precisando de muita força sua. E você está dando, acompanhando, dando joinha, comentando os comentários e seguindo, né, os nossos aportes a respeito da política, né? Hoje, eu vou ser obrigado a falar do Bolsonaro de novo, né? Eu já estava querendo, ontem, por exemplo, eu falei das enchentes, aí hoje eu vou falar das enchentes e do Bolsonaro. Adivinha que o Bolsonaro, presidente da República, sobrevoou as enchentes da Grande São Paulo, a maior cidade do Brasil, a cidade mais rica do Brasil, e ele é o chefe do governo. Bom, desce para dizer o quê? Olha, eu lamento muito isso que aconteceu, essas famílias perderam tudo que tinha. Nada disso! Sabe o que é que ele falou? Essas pessoas que constroem as suas casas nos morros, elas não têm visão de futuro. Ela encontrou um jeito de criticar as vítimas. Muito diferente do que eu fiz, porque eu critiquei os governantes como ele, que metem a mão no erário, que roubam, né? Que fazem rachadinha, que é um nomezinho simpático de um crime de extorsão de funcionário. Agora, a culpa é do cara que constrói uma casa em zonas de alto risco. Pelo amor de Deus, né? Isso aí não precisa ter sensibilidade para ver. Isso aí precisa ter um mínimo de inteligência. Agora, ele não tem. O QI desse cara deve ser zero. O cara que faz um comentário como esse é perversidade total, desprezo pela vida humana em geral, a não ser dos seus parentes, dos seus filhos principalmente, e, sobretudo, falta de inteligência. Porque o que acontece é que essas pessoas são vítimas de autoridades que vêm ao longo dos anos não cobrindo o déficit habitacional, não aprovando o marco do saneamento básico e forçando as pessoas a morarem em condições precárias nos morros, nas franjas das grandes cidades brasileiras. As pessoas são vítimas da política antes de serem vítimas da enchente. A culpa não é da chuva, a culpa é daqueles que administram o poder público da forma cretina, ladra e, sobretudo, burra. Aliás, eu já disse que eu não vou chamá-lo mais de burro, né? É um ser desumano, completamente asqueroso, né? Quando eu comentei aquela história da farofa. Pois é, acredite se quiser, mas esse foi o comentário do Bolsonaro. E você quer que eu faça o quê? Eu vou ter que fazer um comentário em cima disso, para mostrar a falta completa de um mínimo de noção de ética, um mínimo de noção cívica, e um mínimo de noção do poder que ele tem e da força que ele teve ao ganhar a eleição em 2018. Né? Aliás, eu quero lembrar que o jornal Estado de São Paulo publicou hoje uma notícia fazendo um levantamento sobre a Polícia Federal. E disse o seguinte: a Polícia Federal está cada vez menos descobrindo casos de corrupção. Então, é mentira que o governo Bolsonaro combate a corrupção. Nunca combateu. A Polícia Federal é completamente inerte, completamente fora de qualquer ação, e nós somos obrigados a conviver com isso. Olha, e hoje teve um desastre monumental na marginal do Rio Tietê, na Grande São Paulo, né? Um esgoto, parece que clandestino, atravessou no caminho de um minhocão, e eu tenho conhecimento de minhocão porque eu fui o primeiro repórter a andar no minhocão aqui no centro de São Paulo, do metrô, da estação do metrô, e a marginal do Tietê simplesmente afundou. A marginal do Tietê afundou porque o minhocão e o esgoto se desentenderam, e aí
o solo cedeu. E aí? É falta de visão de futuro, ô Bolsonaro? Hein? Pelo amor de Deus, né? Bom, eu quero também lembrar a vocês que hoje houve a abertura do ano judicial e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, disse que este ano não vai haver muitas ações contra a liberdade de expressão e contra a Constituição. De onde é que ele está tirando isso? Ele esqueceu que o Bolsonaro acaba de descumprir uma ordem dada por um ministro colega dele para comparecer à Polícia Federal para dar um depoimento, fugindo da polícia, foragido da polícia e desmoralizando o Supremo e falando mal do Supremo e principalmente do Alexandre de Moraes. Em que país o Luiz Fux preside o Supremo Tribunal Federal? Mas eu vivo dizendo aqui a vocês que o principal culpado disso tudo, dessa forma como o Bolsonaro trata a justiça, é a cúpula da justiça, é o Supremo Tribunal Federal, que se desmoraliza toda hora com a sua covardia. Bom, covardia também são as autoridades judiciais e policiais que estão investigando ali um pastor chamado Geraldo Braga, lá da Assembleia de Deus, que mantém uma funcionária, uma empregada doméstica, de que não foi revelado o nome, por 32 anos em escravidão. Como é que isso acontece? Acontece no Brasil, porque o Brasil é o país em que a escravidão foi abolida, mas continua. E olha, os jornais também estão dando a notícia de que a Corregedoria da Receita Federal acaba de ser entregue a um bolsonarista chamado João José Ratner. Esse cara foi nomeado pelo Paulo Guedes, que é cuspido, chutado pelo Bolsonaro, mas continua puxando o saco dele dia e noite. Tafner. Bom, além disso, eu quero convidar você para que acompanhe a entrevista de Zé Augusto Guilherme de Albuquerque, dizendo que não se decide eleição em pesquisa e que o Moro e o Ciro Gomes estão errando em atacar os adversários em vez de apresentar programas de governo. E no caso do Ciro Gomes, ele disse que o Ciro Gomes devia partir para a direita, para a centro-direita, e não continuando aí a bajular o Lula e a esquerda, que está toda definida com o Lula, possibilidade até de ganhar no primeiro turno, segundo as pesquisas, né? Aí você também aproveita e vê os Dois Dedos de Prosa com um grande romancista baiano, Antônio Torres, que passou 12 anos sem publicar nada e aí veio com um romance comovente, maravilhoso, chamado Querida Cidade. Você não pode perder, não pode deixar de ler esse livro, não pode deixar de ver os Dois Dedos de Prosa. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.